Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 191 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo o prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de Antônio dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos voltar a ter um convidado da AGT, a doutora Luzia Januário, formada em gestão, mas uma especialista no portal e nas tecnologias aplicadas às questões tributárias e por isso é a pessoa certa para vir explicar-nos a alteração do processamento do IRT a partir do mês de agosto por via do portal do contribuinte. Uma medida que, embora entre em vigor agora, já está em vigor desde 2015 e que urge às empresas, os contabilistas, estarem a par de modo a evitar constrangimentos. Doutora Luzia Januário, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia aos estimados radio-ouvintes. Com muito gosto nos dispomos a estar aqui para passar um pouquinho daquilo que é os procedimentos e políticas tributárias implementadas pela Administração Geral Tributária. Muito bem, doutora Luzia. O nosso muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui nesta edição 191. A primeira questão é, nós antes pagávamos de forma diferente, agora temos dois processamentos de salários no programa para emitir os recibos e no portal para emitir os documentos do IRT, ou seja, a nota de liquidação do IRT. Começa a partir dos salários de agosto, ou seja, neste mês começou a implementação. E a regra para pagamento pelo total está descontinuada. Primeiro gostávamos que explicasse qual o diploma que regula esta questão, quando foi aprovado e por que razão somente agora se avança para esta medida. Cristina, essa disposição já vem desde a Lei 18/14. No seu artigo 17º, ele estabelece o seguinte: elaboração de mapas mensais. Para efeitos da entrega do imposto devido pela tributação, pela atribuição de rendimentos do Grupo A, como definido nos termos do presente Código, devem os salários ser processados por todas as entidades em mapas de remunerações mensais, sempre que se trata de mais de 3 trabalhadores. Neles se incluem os trabalhadores isentos.
Ou seja, isto não é uma norma nova, já está estabelecida desde a lei de 2014. De 2014 à data de hoje, já estamos na terceira alteração. E esta terceira alteração, que é a lei 28/20, é que trouxe então uma nova tabela, porque até então nós tínhamos alterações nas isenções, na incidência e na não sujeição. A lei 28/20 é que trouxe uma atualização na tabela das taxas do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho. A outra questão é por que só agora? Nós estamos num processo de reforma tecnológica. Anteriormente não nos era possível, nós não tínhamos disponível um portal. Nós hoje já temos um sistema que é centralizado, já temos a experiência do IVA, que é um imposto totalmente eletrônico. Então nós paulatinamente já estamos em condições de implementar todos os modelos declarativos de forma eletrônica. Aqui para reforçar que não é algo novo, mas sim a sua implementação é que é nova. Doutora Luzia, uma pergunta pertinente que surge aqui é, em 2014, neste artigo que cita, não menciona a submissão eletrónica, fala pura e simplesmente de mapa de remunerações. Este mapa de remunerações, quando nós em 2014 lemos este artigo e entrava em vigor em 1 de janeiro de 2015, mapa de remunerações, todos nós entendemos ser aquele mapa que já nos é habituado a fazer todos os meses. Todos os meses as empresas, muitas até com muitos trabalhadores, têm programas próprios para processarem os salários. Quem tem um número muito reduzido e não viu necessidade de comprar um programa apropriado, faz em Excel e temos sempre um mapa referente ao mês 1, ao mês 2, ao mês 3 e assim sucessivamente. É que ao surgir agora esta obrigatoriedade de fazer este mesmo mapa no portal do contribuinte, acaba por duplicar aqui o processos e procedimentos em sede das empresas todas e sem aviso prévio, porque entendimento em primeira linha, olhando para este artigo, qualquer mapa processado internamente servia. Certo, Cristina, mas vejamos, nós também poderíamos aqui chamar a colação o Decreto Presidencial 232/19 de 22 de julho, que é o regime jurídico da comunicação e tramitação eletrônica, procedimentos tributários, que estabelecem quais os contribuintes estão obrigados a esta norma, ou seja, os grandes contribuintes pela natureza, e eles também trazem também aqueles contribuintes que são os contribuintes do regime geral e simplificado do IVA. Esses estão obrigados ao procedimento eletrônico. Então, por força disso, nós aí já temos então um respaldo legal. Esse procedimento, entendermos nós, que até vem facilitar a vida do contribuinte, porque outrora o contribuinte necessariamente tinha que fazer 2 visitas ao nosso balcão. Uma primeira visita que era para fazer a liquidação do imposto, mesmo apesar de ser nos totais, eles faziam a liquidação do imposto, ia para o banco, fazia o pagamento e depois tinha que retornar já com o recibo de pagamento e anexado o mapa salarial para então que os serviços procedessem ao carimbo. Isso ainda era mais oneroso quando se tratassem de empresas grandes que têm representações em outras províncias, na qual as empresas tinham que fazer os mapas por província, de Cabinda ao Cunene. Imagina uma empresa que tem representação nas 18 províncias. Tinha que fazer esse mesmo processo 18 vezes 2, porque era um primeiro processo para liquidação e depois uma segunda visita para carimbar o mapa. Com essa tramitação eletrônica, isso já não será necessário. O contribuinte vai submeter o mapa e, uma vez submetido, ele será entregue para a GT e nós não iremos voltar a carimbar um mapa que nós já recebemos. É nosso entender que nós viemos facilitar, descomplicar o processo e não propriamente torná-lo mais complexo. Para quem está do lado da empresa, veio criar dificuldades, uma vez que este processo no portal vai ficar duplicado, porque já fazem no programa RH. Era ótimo que vocês, a Administração Geral Tributária, conseguissem arranjar um meio termo, de formas a que o processamento feito na base de dados de recursos humanos das empresas ser aproveitado para alguma coisa. De certo que sim, isto também já foi pensado, está em carteira. Nós já tivemos reuniões com os produtores de softwares e nós vamos chegar até esse nível. Numa primeira fase, nós estamos a avançar sim com o que nós chamamos um processo semi-eletrônico, que é o carregamento do ficheiro por XML ou por CSV ou Excel.
e vamos chegar então numa fase mais avançada em que a comunicação será direta com os produtores de softwares. Mas isso também vem facilitar todos os contribuintes, porque quem utiliza software normalmente são as empresas grandes, aquelas empresas que têm capacidade de gerar, sim, como disse, o programa tem o programa de RH. E aquelas empresas que, apesar de terem mais de 3 funcionários, que precisam também de processar os seus mapas e não têm programa de software, como é que elas então iriam fazer esse processamento? Entendemos nós que o mapa de Excel é a maneira mais simples, mais cômoda e mais rápida, porque o Excel já vem no pacote da Microsoft. Qualquer pessoa que vai a um cyber consegue fazer o download do template e fazer o preenchimento. Ao passo que se obrigássemos logo todo mundo a utilizar os softwares certificados com a questão da partilha de informação, estaríamos nós a dificultar o processo, que já foi um grande constrangimento na implementação do IVA. Doutora, sim, quando nós nos referimos de forma a se aproveitar o que é feito já nos programas de RH, é mesmo olhar para as empresas com o número de trabalhadores acima de 50 trabalhadores, que já estão bem organizadas e já fazem isso desde sempre nos softwares, e dizer aqui que esses softwares de processamento de salário custaram uma fortuna aos cofres das empresas. Era ótimo que sim, já disse que está a ser implementado, isto já estão a falar com os softwares, isto é ótimo saber, ficamos satisfeitos que já há esta comunicação. Mas não nos referimos, claro, a empresas que têm 4, 5, 6 funcionários, até 50 funcionários, até tranquilo, e podem fazer. Sobretudo naqueles casos em que nem sequer há muitas alterações. É que quanto mais trabalhadores a entidade tiver, mais alterações há nas remunerações, há faltas, há descontos, há prémios, há subsídios A, subsídio B. Isto é que acaba por criar aqui este desconforto de alguma maneira. Mas pronto, a doutora já fez aqui uma introdução tranquila, mas agora, doutora, eu ia entrar com uma pergunta aqui. Este artigo 17 fala a partir de 3 funcionários. Quer dizer, a empresa que tem um funcionário ou tem 2 funcionários pode continuar na regra antiga? Poder pode, mas nós não recomendamos. O recomendável é mesmo que se utilize o mapa, porque o mapa também traz grandes vantagens. Nós hoje temos muitas dificuldades em emitir a certidão de residência fiscal angolana, porque nós não temos a distinção dos funcionários. Não se consegue saber qual o funcionário que trabalha naquela determinada empresa naquele determinado momento, porque hoje a entrega do IRT é na totalidade. Hoje, a Cristina, se quiser saber quanto é que contribuiu do seu IRT no mês de julho, não consegue. Já com a introdução desse mapa e assim que a sua empresa proceder o carregamento do ficheiro e a liquidação e pagamento desse ficheiro, vai conseguir consultar e saber qual foi a sua contribuição em sede de IRT para aquele mês, o que também facilita nas questões, por exemplo, de solicitação de certificados de residência fiscal, para quem quer, por exemplo, comprar bens imóveis ou móveis no estrangeiro, normalmente nos é solicitado. Então, nós também trazemos aqui uma componente de transparência para o processo, que qualquer funcionário pode solicitar à sua entidade empregadora o seu comprovativo de liquidação de IRT. Muito bem, está aqui uma explicação tranquila. Já agora, doutora Luzia Januário, poderia, por favor, dizer passo a passo, campo a campo, como tratar este novo procedimento de forma tranquila? Certo, vamos então à parte prática. Dizer que, independentemente da explicação que vou passar aqui, nós já vamos disponibilizar no portal de contribuintes, no menu ajuda, o guia rápido, e também vamos disponibilizar um vídeo explicativo de como proceder à submissão ou entrega dos mapas de remuneração. Primeiro passo é ter acesso ao portal, aceder ao portal do contribuinte, portaldocontribuinte.minfin.gov.ao. Vai então entrar com o seu utilizador e a sua palavra passe. Feito isso, vai selecionar a empresa ou a pessoa que quer proceder à entrega do mapa. E é importante passar essa informação, porque muitas das vezes, quando nós não selecionamos a empresa, nós vamos liquidar em nosso nome próprio. E para quem tem contribuintes dos quais representa, que estes sim são os emissores dos mapas, então há esta necessidade de fazer então a seleção correta da entidade ou da pessoa coletiva para a qual vai fazer a submissão do mapa. Feito isso, de seguida, no lado esquerdo nós temos o menu de serviço.
No menu de serviço, vai selecionar em declarações, de seguida vai selecionar em IRT, vai selecionar mapa de remunerações, entregar ou consultar, dependendo da situação na qual pretende efetuar o seu processo. Em princípio, como vai ser a primeira vez, será entregar. Depois de entregar, vai então aparecer o menu mapa de remunerações. Selecionado este mapa, vai abrir uma janela nova em que poderá selecionar criar novo mapa. Depois de selecionado criar novo mapa, vai abrir uma outra janela que vai trazer a informação do contribuinte, nomeadamente o NIF, a conta, o tipo de mapa, o período. Ele normalmente vem já por defeito o período em vigor, no nosso caso será o agosto, iniciativa própria porque está dentro do prazo. Se tem mapa em atraso, então o motivo poderá ser selecionado motivo notificação, para aqueles casos em que o contribuinte já foi notificado pela falta da entrega do mapa de remuneração. De seguida, poderá pressionar em continuar, vai continuar o processo e vai abrir a janela onde poderá fazer o descarregar do ficheiro em Excel ou XML ou CSV. Na aba número 3, que diz detalhe do trabalhador beneficiário, nesta aba, poderá selecionar ou inserir funcionários de duas formas. A forma manual, que é uma a uma, onde vai clicar em adicionar linha. Ele vai lhe abrir uma janela para preencher a informação, o número do contribuinte, o nome, o número da segurança social, a província em que exerceu a sua função naquele mês e o município também. Aqui é importante passar que a província e município não é a província e município de residência do funcionário, nem a província e município da sede da empresa, mas sim a província e município na qual o funcionário exerceu a sua atividade naquele mês. Depois tem o campo do salário base, onde vai colocar o salário base. Se tiver desconto por falta, vai colocar no campo desconto por falta. Se não tiver, deverá colocar um 0. E depois temos os campos dos subsídios não sujeitos a IRT. Temos o subsídio de alimentação, que se tiver também deverá preencher. Sempre que não tiver a informação, coloque um 0. Subsídio de transporte, o processo é similar. E depois tem aqui um campo que é importantíssimo passar para que não gere confusão. O campo cálculo manual de excessos de subsídios é um campo que é exclusivo para uso nosso, nós os técnicos tributários. Então, para esse campo, recomendamos que não preencha, deixa-lhe em branco, ou então coloca o N, dizendo que não. E o campo de excessos de subsídios poderá colocar o 0, ou se tiver, poderá também colocá-lo aqui. Abonos de falha, o processo é sempre o mesmo. Se tem, coloca. Se não tem informação, coloca 0. Subsídio de renda, compensação por rescisão, subsídio de férias, horas extras, subsídio de atavio, subsídio de representação, prêmios, subsídio de Natal, outros subsídios não sujeitos. O campo outros subsídios não sujeitos é sabido que nós, por força até do diploma, nós não conseguimos aferir quais são aqueles subsídios que as pessoas recebem que estão sujeitos ou não sujeitos. A empresa, quando for designar um subsídio para o seu funcionário, consultada a lei, poderá então dizer se é um subsídio sujeito ou não sujeito e colocar neste campo. Depois vai colocar o salário líquido. Depois voltamos a ter mais uma coluna com o cálculo manual da base de segurança social. A semelhança do cálculo manual de excessos de subsídios, o campo manual de segurança social também é um campo exclusivo nosso. Neste caso, poderá deixá-lo em branco ou colocar um N dizendo que não. Depois temos a base tributável de segurança social, que vai colocar a base tributável da segurança social, e então temos o campo da não sujeição da segurança social, porque entendemos nós que existem pessoas que descontam IRT, mas que não contribuem para a segurança social. Então, aí a resposta, se contribui, se é não sujeito à segurança social, vai dizer que sim. Se está sujeito, vai dizer que não. E depois temos o campo da contribuição social, temos a base tributável de IRT e temos o campo da isenção de IRT. Se esse funcionário está sujeito, então vai estar
com a sigla não é isento. Se ele não é isento, então vai estar com a sigla S dizendo que sim, ele é isento. Depois temos o último campo, que é o campo do apuramento do IRT, que o IRT pagar o acesso suportado por aquele funcionário. Dizer também que nós, no mapa de remunerações, temos uma novidade, que é a seguinte, isto por força também daquilo que tiramos como lição do IVA. Muitas das vezes, nós quando vamos colocar valores, dividimos os valores por números e vírgulas. E se a fórmula for colocada com pontos, o sistema não aceita. Se for colocada em vírgulas, o sistema não aceita, dependendo de como é que ele vai aceitar. Nesse caso em particular, essa regra foi retirada e então nós aceitamos os números inteiros, dizendo que se colocar, por exemplo, 39.418,80, então pode colocar 39.418 sem ponto, sem vírgula, sem nada, e colocar a vírgula sim no lugar da vírgula e pôr o 8 e o 0, para que o processo seja concluído. No entanto, se mesmo assim, porventura, tiver um erro, quando submeter o mapa, ele vai trazer um pop-up ou uma mensagem a dizer que o mapa tem erros. Se quiser prosseguir, clique em prosseguir, em autorizar para que o sistema faça a correção automática. Se não quiser ir verificar linha a linha quais são os erros, clique em recusar. No entanto, ele vai abrir uma outra janela ilustrando quais são as linhas e colunas que apresentam erro, para que então manualmente pode ir lá, linha a linha, e fazer a correção. Esta é a grande novidade que nós trazemos para o mapa de remuneração. Vamos supor, doutora, que haja erro no cálculo da segurança social. Ele também corrige? Sim, ele faz a correção do INSS, ele faz a correção automática. Faz a correção automática. No IRT, idem. Exatamente. Se, por exemplo, colocar um salário que é isento, cai na não sujeição do IRT, mas no final colocar um valor, ele naturalmente vai dar erro. Conforme eu disse, ele vai trazer as duas opções. Ou fazer a correção automática, e ele faz a correção com base nas regras, ou então recusar, e ele vai lhe mostrar qual é a linha que tem um erro, para que então a própria pessoa faça a correção. Muito bem, já ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar a edição 181 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio a doutora Luzia Januário, ela que está cá pela AGT, Administração Geral Tributária, a deixar esclarecido esta bomba que surgiu durante a semana na vida de todas as empresas, bombas entre aspas, que é a nova regra para se chegar ao documento de liquidação do IRT, que agora obriga que se faça um processamento diretamente no portal do contribuinte. Eu só, quando falo em portal do contribuinte, eu só penso naquelas empresas que nem acesso ao portal do contribuinte têm. Muito bem, realmente intervalo, voltamos já para continuar essa conversa interessante com a doutora Luzia Januário, ela que é da Administração Geral Tributária. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAI para reabrir meu negócio. Conte com o BAI e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobai.ao, no Facebook BAI Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Caro ouvinte, é a edição 181 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio a doutora Luzia Januário, pelos vistos é a senhora craque nesta regra nova em sede do IRT, o mapa de remunerações, e ela já esteve aqui na primeira parte a desfilar passo a passo pelos campos para o tratamento da informação salarial no portal do contribuinte.
Doutora, estes passos que a doutora teve aqui a mencionar, em bom rigor, as empresas como vão continuar a fazer o processamento da forma tradicional nos programas que já têm, é este mapa que vão ter à sua frente todos os meses e copiar para o portal do contribuinte. E este trabalho deve continuar a ser feito pela área de RH, porque a área dos recursos humanos é que faz o tratamento do processamento salarial e continua a tratar isso no portal do contribuinte. Se não tinham acesso ao portal do contribuinte, se não dominam o funcionamento do portal do contribuinte, vão ter que fazer formações com os colegas da área da fiscalidade e contabilidade que já dominam, mas têm que processar os salários todos a seguir esses passos que a doutora acabou de mencionar. Isto para dizer que a probabilidade de ser errar tem que ser quase que nula, porque o mapa já está feito e só têm que copiar. Com uma diferença, terem atenção à província e o município em que se está a prestar o serviço. O número da segurança social é obrigatório, não é, doutora? O número da segurança social é obrigatório para os sujeitos à segurança social, porque nós temos também o campo da não sujeição da segurança social. No caso dos expatriados, e que informação é que vai neste campo quando se tratar de um expatriado? No campo de não sujeição, vai colocar que ele não está sujeito, ou seja, não está sujeito, ele já não cobra. Não cobra e também não obriga a indicação do número. Muito bem, é uma informação muito interessante saber disso, muito bem. Doutora, temos aqui outro problema. NIF, tanto de nacionais como de estrangeiros, é obrigatório. Sim, este é obrigatório para qualquer situação. Importante também passar aqui a necessidade das empresas recomendarem aos seus trabalhadores para fazerem as atualizações dos seus números contribuintes. Porque se os NIFs não estiverem atualizados com o NIF que está registrado na nossa base de dados, o sistema não vai aceitar. Pois é, e aqui vem mesmo de cima esta informação, porque nós temos empresas com funcionários de segurança, empresas ligadas à agricultura, as empresas estão a gerir fazendas, e nas fazendas estão lá vários agricultores, empresas de construção civil. Essas são as áreas de atividade muito comum encontrarmos funcionários que não têm bilhete de identidade, não têm assento de nascimento e uns ainda de quando em vez mostram o cartão de eleitor, têm um cartão de eleitor. Como é que vai se resolver o problema destes funcionários? A empresa deixa de pagar o IRT por conta destes ou pode pagar daqueles que estão em conformidade? E os que não estão, são falsas declarações. Nós, nesses casos, recomendamos que se instrua o funcionário a aderir ao número de identificação fiscal. Nós hoje temos vários canais para o efeito. Para aqueles funcionários que não têm bilhete de identidade, eles podem utilizar a documentação que têm. Dirijam-se à repartição fiscal mais próxima. A partir de lá, os nossos colegas vão orientá-los, então, como proceder para efetuarem o cadastro, porque nós estamos a aceitar até cadastro com cartão de eleitor. Cartão de eleitor, pronto, está cá a informação, é mesmo para ontem tratarem desta informação, porque senão não tem como pagar o IRT se existir um único funcionário com esta irregularidade, ou seja, não tendo o número de identificação fiscal. Doutora, eu agora vou para mais uma pergunta. Que constrangimentos poderão surgir com a inclusão deste procedimento nos primeiros dias e de que forma os contabilistas poderão ter apoio ou esclarecimento de dúvidas caso surjam durante o processo de preenchimento destes dados no portal do contribuinte? Nós temos vários canais de suporte, temos os e-mails do portal, temos o número da nossa central de apoio ao contribuinte, que também dá suporte, mas também para dizer que a nível do Gabinete de Tecnologia de Informação foi criado um posto de comando que é para dar suporte, principalmente nas 2 últimas semanas do mês, para a questão do IRT, justamente por sabermos que é uma novidade. Então, nós estaremos com este nível para auxiliar todo e qualquer contribuinte. Passar aqui também uma nota importante, que não é recomendável deixar a liquidação e pagamento para os últimos dias do mês, que isso tem sido uma prática recorrente. O mapa já está disponível no portal do contribuinte, já podem fazer o download do mapa e ir preenchendo o mapa. Ele pode ser preenchido offline, não precisa de ter internet nem nada para fazer o preenchimento. Fez o download, desligou a internet, preencheu o mapa todo ele direitinho, terminado o seu preenchimento, volta a ligar a internet e faz um upload. Isso pode até ser feito num cyber, também para
responder aqui à provocação da Cristina, aqueles contribuintes que nem sequer têm internet. Esse processo também poderá ser feito junto da repartição fiscal. Nossos colegas também poderão continuar a fazer a liquidação do IRT na repartição fiscal. Não mudou nada. Quem tem dificuldades de internet, seja grande ou pequeno contribuinte, desde que tenha a informação toda organizada, pode dirigir-se à repartição fiscal e na repartição fiscal vão dar o tratamento. E para os contribuintes que já têm acesso ao portal, querem fazer no cômodo da sua casa, podem fazê-lo. Lembrar que, como é uma novidade, é um mapa novo, não recomendamos que se processe apenas nos últimos dias. Hoje é dia 8, vão já para o portal, façam download do mapa, para até se familiarizarem já com o mapa. Tem lá disponível o guia, o vídeo, vão preenchendo o mapa e depois, quando chegar a hora, façam então o upload do mapa e procedam com o seu pagamento normal. Vou contar um segredo à doutora Luzia. Ontem, no dia 7, a equipa de recursos humanos da Ordem dos Contabilistas teve a tentar fazer o upload do ficheiro que já está todo preenchido e não conseguiram. Durante 2 horas ficou no gira, guarda, não foi para frente, não foi para trás. Ligaram para mim, eu fiquei lá a acompanhar online, eu disse, olha, esqueça, o portal hoje não está muito bem, porque eu também depois tentei entrar e dava assim uns erros estranhos. Só para dizer que às vezes o que nos faz ir pagar lá para o fim não é porque as pessoas querem ficar relaxadas, umas até querem se antecipar, mas vê lá, a ordem a querer submeter no dia 7, e no dia 7 não foi possível. A esperar que hoje, é dia 8, a equipa tenha conseguido, mas eu depois também vou procurar saber quando é que vai ser possível mesmo submeter. Ficaram ali no gira e não conseguiram, pronto, só para deixar aqui também esta alerta. Mas qual foi a dificuldade? Dava erros? Não dava erro, mandou aguardar e ficava ali no gira e não foi para frente, não foi para trás. Mandei desligaram, voltaram a entrar, voltaram a fazer o upload, mesmo assim, gira e nada. Não ia para frente, não ia para trás. Olha, de certeza que o portal está mesmo com uma anomalia qualquer, então é melhor desistirmos e pronto, lá desistiu hoje e vão continuar a tentar ao longo da semana, mas quando eles conseguirem, eu vou fazer questão de avisarem. Quantos funcionários tinham o mapa? Não, menos de 60 deveria passar normalmente. O processo só fica demorado se for mais de 150 linhas. Se tiver mais de 150 linhas, como há muita validação, tem que validar o NIF, tem que validar aquelas regras todas dos cálculos da tabela de IRT, então ele vai para um processo de validação por trás. Mas, no entanto, ele deixa uma mensagem com esta informação, dizendo, olha, devido ao tamanho do ficheiro, o processo vai ser processado, por favor, volte mais tarde. Ele não deixa de dar nenhuma informação. E se o ficheiro tem erro, também dá erro. Ele comunica-se conosco. O que tem acontecido isso. Muito bem. Doutora Luzia, nós temos empresas e conhecemos empresas que não vivem de esmola. Sabe quem são essas empresas? São aquelas que fazem questão de pagar as obrigações fiscais dentro do próprio mês. Ou seja, o IRT é pago no momento em que pagam os salários. Pagam os salários no dia 25 de cada mês e no dia 25 de cada mês também pagam o IRT. Com esta alteração, obrigatoriamente estas empresas vão ter que adiar o pagamento do IRT e esperarem que o mês termina, uma vez que esta nova regra não nos dá meses antecipados. Nós já temos em carteira a abertura do mês corrente. Nós vamos começar pelo IVA, que também já foi uma reclamação que nos foi colocada, nós vamos colocar pelo IVA. Mas também não nos podemos esquecer que esses prazos são decorrentes da lei, porque aí nós estamos numa dicotomia. Por um lado, as empresas reclamam que têm até o último dia para fazer a liquidação e o pagamento do imposto, até o último dia do mês seguinte. Por outro lado, se nós também obrigamos com que elas façam o pagamento antes, também vão querer chamar aqui o seu direito. Ou seja, eu só tenho a obrigação de entregar e pagar a partir do mês a seguir. E é em função disto que nós desenvolvemos e aplicamos o sistema. Ou seja, a retenção de agosto deve começar a ser entregue a partir do dia 1 do mês seguinte. Então, é nessa lógica que o sistema foi montado. Como nós nos habituamos aos regulares e nós vamos abrir para o mês corrente, mas também não vamos permitir que as declarações sejam submetidas no mês corrente, porque entendemos nós que ainda há dias que fazem parte das garantias dos contribuintes e nós não queremos
aferir com as garantias dos contribuintes. Quem fecha o mapa de salário de 20 a 20, não é de 30 a 30, até porque para dar tempo, dias, que é para se processar. Sobretudo aquelas empresas que têm 1.000 e tal funcionários, 1.600, 1.500, precisam de um período de 15 dias quase, só para tratar do processamento. Por isso é que fecha de 20 a 20. Mas no dia 20 pode ocorrer um prémio, uma sessão extraordinária. Sim, é no dia 20. Extraordinária passa para o mês seguinte, porque o mês deles é de 20 a 20. Se acontecer um prémio no dia 21, já não conta para este mês, é para o mês a seguir e assim sucessivamente. Mas a lei diz rendimentos percebidos naquele mês. O mês começa no dia 1 e termina, por exemplo, no dia 30. Então, as empresas estão a fazer 2020, é um procedimento interno da empresa, não nos cabe a nós definir. Mas a lei é clara, ela diz rendimentos percebidos no mês. Então, o dia 21 está dentro do mês. É como também, muitas das vezes, nós recebemos as reclamações dos contribuintes. Quando nós temos, não, quero entregar o mapa no dia 31 às 23h58. Está no direito do contribuinte, porque ele ainda tem 2 minutos para entregar. Doutora Lúcia, agora vem uma pergunta que não se cala. Que outras mudanças estão previstas para breve no portal do contribuinte, em linha com a legislação já publicada, mas que ainda não entrou em vigor? Nós vamos ter muitas novidades para os próximos meses. Dizer que, à semelhança do mapa da remuneração, nós também vamos ter um mapa das retenções na fonte para o grupo B e C, ainda falando do IRT, e o mapa da autofaturação. São as próximas atividades. Muito bem, doutora. Quando é que vocês vão ter assim uma agenda de divulgação dessas alterações ao mesmo nível que o IVM e o IP? O Contas na Hora está no ar há 4 anos e há 4 anos há sempre uma altura em que eu faço essa pergunta. Quando é a altura do pagamento do IVM? Quando é a altura do pagamento do IP? Há muita campanha. Por que esta campanha não é feita para tudo que vai acontecer? Nós fizemos, nós publicitamos. Não, pelo qual eu estou aqui hoje a considerar essa entrevista ao Contas na Hora. Nós disponibilizamos guias, vídeos para ajudar os contribuintes. Agora, doutora, estamos disponíveis para esclarecer dúvidas, algum constrangimento que possa surgir. Outra questão que nos preocupa é, há muitas empresas que nem acesso ao portal do contribuinte têm. E tenho colegas neste momento que têm o processo a solicitar acesso porque são aquelas empresas que estavam sem eira nem beira e agora estão a bater a porta dos contabilistas e os contabilistas estão então a tentar todo o processo de regularização. É que nem regime em IVA têm estas empresas. E estas empresas, mesmo estando com esta falha, sempre recorriam à repartição fiscal da zona para processar o IRT no formato antigo e poderem entregar. Com esta nova regra, haverá sim, não se pensou num período de teste e deixarem livre, vamos fazer tranquilamente? Nós vamos entrar num período de transição, sim. Mas esses contribuintes que não têm acesso ao portal do contribuinte podem continuar a fazer as suas liquidações na repartição fiscal normalmente. Os nossos colegas, o processo que é feito pelo contribuinte por via do portal, também é possível ser feito na repartição fiscal. Não é que todo e qualquer contribuinte é obrigado a submeter via portal. Não. O contribuinte pode e deve dirigir-se à repartição fiscal sempre que se ver coartado da possibilidade de utilizar o portal. Vai à repartição fiscal e pode continuar a fazer o seu processamento mesmo na repartição fiscal. Vamos supor, a ouvir o programa, um empresário que tem 50 funcionários e não tem acesso ao portal do contribuinte. Pode levar o seu mapa com 50 funcionários, ir ao balcão da repartição, está lá um técnico que vai fazer esse trabalho por ele, são 50 funcionários. O IRT pode e deve continuar a ser pago na repartição fiscal. Não recomendamos para as grandes empresas, porque, veja, vai levar muito tempo na repartição fiscal. Porque o colega também vai ter que inserir 1 a 1. Muito mais fácil, em vez de ficar lá na fila 2, 3 horas, espera que o processo termine, fica em casa no portal e vai adicionando ou carrega o ficheiro que pode fazer em 2, 3 minutos. Portanto, também passar aqui a mensagem, Cristina, que não é obrigatório para todos os contribuintes submeterem via portal.
Não é. A repartição também pode atender. Não, mas a obrigatoriedade existe, só que vai ser feito de forma diferente. Se não tem condições internas, recorre à repartição, que é para ser feito. E todas as repartições, doutora, estão mesmo a saber desta regra, não vamos ter aquelas mensagens, olha, fui à repartição lá e disseram que isso não é aqui, que eu tenho que ir tratar fora daqui, não vamos ter nada disso, todas elas já estão uniformizadas para este quesito. Sim, as repartições fiscais todas têm acesso. Conforme eu disse, o nosso sistema é centralizado. Não, com acesso firme em eles aceitarem a fazer esse trabalho. Vão mesmo aceitar ou não vão querer saber? No princípio devem aceitar, não há nada que proíba. Nós não podemos rejeitar a receita. Muito bem. Vamos ficar atentos, os contabilistas estão todos bem atentos nessa informação e é uma tranquilidade ouvir isso, que as repartições também vão poder auxiliar e solicitamos mesmo que haja aqui muita paciência nesta primeira fase, neste início, que não vai ser fácil para nenhum de nós. A doutora Luzia, eu ia solicitar à doutora as recomendações para as empresas, para os contabilistas e outros parceiros, especialmente para os contribuintes que vão aplicar esta medida. Dizer que é uma novidade, vai ser custoso no primeiro mês, mas para aquelas empresas que têm o seu pessoal efetivo que não varia muito e que as suas remunerações também não são variáveis, é um processo extremamente fácil. Assim que processar o primeiro mapa, no segundo mapa, a única coisa que vai fazer é alterar o mês. Se foi de outubro ou de agosto, o mês a seguir é novembro. É só mudar o 8 pelo 9 e submeter o mapa. Uma coisa de segundos. Para os contabilistas, nós recomendamos que auxiliem os seus clientes nesse processo, que comecem a fazê-lo já, para depois no final não terem muito constrangimento, porque agora vai ter o mapa de remuneração e o anexo do fornecedores, que também são linhas e linhas e linhas para serem preenchidas. Então, nós temos que começar aqui a criar a cultura da antecipação. Sim, nos foi solicitado também que nós abríssemos o mês corrente. Já temos orientação para atender esse pedido e vamos abrir o mês corrente. Nos próximos tempos, já quando lá forem, já vão encontrar o mês corrente aberto para início de inserção. Só não vai ser permitido a entrega, mas vai ficar disponível para carregamento ou preenchimento. E quando então chegar o prazo, no dia 1 seguinte, já pode ir lá e submeter o mapa. Também é importante dizer que é um processo que, apesar de parecer complexo, não é. O processo é simples, vem facilitar a vida do contribuinte e dos contabilistas, que outrora iam para as repartições 2 vezes, uma para pagar e a outra para carimbar o mapa. Já não vamos ter essa necessidade de levar as capas e capas para serem carimbados, o que vai diminuir também o nosso trabalho de ficar a carimbar e o tempo de espera dos contribuintes na repartição fiscal. Para aquelas empresas que são grandes, que têm representação em várias províncias, também já não vão precisar de liquidar o imposto na província A, B ou C, desde que preencham de forma correta o fato gerador, ou seja, o campo província e município deve ser destinado a colocar a informação do local onde exerceu a sua atividade laboral naquele determinado mês. Se o funcionário foi transferido de um município para outro, no mês seguinte, o município e província devem ser também alterados. Nós estamos disponíveis, como sempre, por via da central de apoio, por via dos nossos e-mails, do portal do contribuinte, e se muito necessário se fizer, também estamos disponíveis no edifício da ESCOM desse primeiro andar para retirar aquelas dúvidas mais críticas. Muito bem, doutora Luzia aqui no Contas na Hora, ela que é da Administração Geral Tributária, a desfilar com elegância profissional as novas regras em sede de processamento de IRT, o famoso mapa de remunerações, MR. Fixem este nome, MR, Mapa de Remunerações. Passa a ser agora obrigatório todos os mapas de salário voltar a ser processado no portal do contribuinte para se poder pagar o IRT. Quem não fizer no portal do contribuinte nunca vai conseguir pagar o IRT. Esta é a dura realidade. Mas a doutora já deixou aqui bem esclarecido que a Administração Geral Tributária vai estar disponível para dar o apoio todo pelos canais habituais, apesar de que, aproveito de dizer
dizer aqui a doutora que os telefonemas, os e-mails que os contabilistas enviam, muitas vezes são sem resposta. Os tais contactos que vocês divulgam de apoio, não se consegue ter apoio de facto porque não há resposta. Há muita reclamação neste sentido, por isso é que eu tive cuidado de procurar saber se vão criar uma linha personalizada só para esta situação do mapa. Era ótimo, que é para não ser a linha comum, então era criarem uma outra linha só para atender estas questões do mapa, porque a partir de hoje começam a surgir reclamações por causa dos NIFs, está atualizado mas não aceita, está a dar erro mas está tudo preenchido. Isso vai ser o dia a dia daqui para frente, e aproveito aqui de fazer uma reclamação, ainda bem que tem estudo da AGT, vai levar a reclamação. Estou triste com a AGT, doutora. Estou triste, porque como é que nós no IVA temos tanta dificuldade com o anexo fornecedor e agora no IRT, eu já fui lá testar também, já fui lá fazer vários testes, pratiquei um monte, é muito fácil o mapa do IRT, é muito fácil, não tem muita ciência. E a doutora disse, é só preencher uma única vez, depois já fica feito, se é o primeiro mapa conseguir descarregar, todos os outros vai ser possível. Não há complexidade nenhuma, mas o anexo fornecedor tem muita complexidade. Assim vocês estão a fazer separatismo, como é que abandonam o primeiro filho? O IVA é primeiro filho, os mapas do IVA são os primeiros, como é que este que surgiu agora sai a ganhar? Não é justo. Tu tem que fazer alguma coisa para o anexo fornecedor do IVA ser na mesma linha com o mapa de remunerações. O mapa de remunerações, a única falha aqui é que vamos estar a ter trabalho duplicado e que é de hoje para hoje, não vimos aqui nenhum período experimental, mas a doutora Luzia já diz que vão acautelar isso, era ótimo, deixarem nas calmas até que todos nós tenhamos conforto e comecemos a tratar por tu esta nova regra, que é o que nós queremos no fim do dia. Está aí a lei até já é antiga, atrasou-se para a implementação de facto, mas agora chegou o momento, não temos hipótese, vamos ter que correr atrás, vamos ter que aprender a lidar com esta nova regra, mas para isso solicitamos mesmo que não nos penalizem caso haja alguma falha neste início. Sobretudo isso. Vamos levar a recomendação que passou, mas dizer que o anexo dos fornecedores, o IVA tem mais complexidade, as regras são mais complexas. O IRT é mais simples, é mais claro, ele diz o que é que está sujeito, o que é que não está sujeito, quais são os limites da tributação e assim sucessivamente. O IVA tem mais complexidade. Também já estamos a pensar em alternativas mais simplificadas para o anexo do fornecedor. Muito bem. Apesar de ter aqui também uma nota que eu vou fazer, bem ou mal, qualquer empresa hoje tem um mapa salarial todos os meses. E neste mapa salarial estão as remunerações todas, prémios, subsídios, salário base, está lá tudo em detalhe. Vocês nunca pensaram em ter um portal, um mapa muito parecido da Segurança Social? Na Segurança Social, os funcionários são inscritos, logo que chegam às empresas e já ficam lá para todo sempre com todos os dados e com o seu salário. Todos os meses só atualizamos e já lá está tudo e não dá trabalho nenhum. Mas este do portal do contribuinte é mais trabalhoso, duplica o nosso trabalho. Nunca pensaram em espreitar um bocadinho no modelo da Segurança Social, a ver se podem buscar alguma coisa que dê conforto também. A Segurança Social também é funcionário, mas nós nunca reclamamos, sabe porquê? Porque não dá trabalho nenhum. Eu não sei que regras é que eles usaram, mas está muito facilitado. Eu também ia deixar esta recomendação aqui, tentarem ver, se calhar um dia decidem implementar algo parecido e já não temos tanta complexidade. Desde que nos conhecemos na profissão, que a Segurança Social é funcionário a funcionário, ponto. Não há meio termo. Era assim manual na época dos recibos, manuais dos impressos manuais, passaram para o formato eletrônico, continuou na mesma linha e não dá trabalho nenhum. A doutora vai ver que nunca ouviu reclamações nenhuma em sede do formato do INSS. Está em curso, nós temos em curso uma integração entre o INSS e a Administração Geral Tributária, em que, por exemplo, hoje disse que o campo de segurança social não vai ser obrigatório para determinados contribuintes. Nós também vamos passar a ter essa validação, ou seja, o número que colocar aqui tem que bater com o número que está lá. Nós vamos chegar a esse nível. Nós temos também essa agenda já bem avançada.
Está bem, doutora Luzia, está bem. O nosso muito obrigada por essa disponibilidade para estar aqui durante uma hora a deixar os esclarecimentos básicos, pertinentes sobre este mapa de remunerações que agora é eletrônico. Quem não tiver internet pode recorrer à repartição fiscal mais próxima para ter o apoio dos funcionários da Administração Geral Tributária, e ainda bem. Por isso, doutora, boa semana laboral. Por favor, tenham muita paciência com os contabilistas, com os contribuintes no geral, com todos, porque não vai ser fácil. Não vai ser mesmo, vai ser assim um corre-corre. Então, se vocês tiverem todo o apoio, acabam por dar muito conforto a quem está no corre-corre que é para se fazer esta atualização. Não me refiro às empresas que têm 5, 10, até 50 funcionários, é tranquilo, mas acima disso, 100 funcionários, 200, 300. No outro dia havia alguém a mandar uma mensagem: nós temos 94 expatriados, como é que ficou a segurança social deles? Eles estão isentos em Angola. Então vamos ter dessas situações, e só com o vosso apoio em prontidão, em primeira linha, para todos nós termos algum conforto no fim do dia e, sobretudo, não penalizarem quem ficar de fora nesta primeira fase. Da parte dos contabilistas, estão todos a trabalhar nisso. Já recebi aqui muitas mensagens, já consegui submeter 4 mapas, 5 mapas, 6 mapas, olha, estamos a submeter, está a funcionar, mas queremos continuar neste ritmo e também saber que do outro lado está a Administração Geral Tributária para o apoio todo e necessário. Doutora, boa continuação, boa semana laboral. Obrigada, Cristina, e até a próxima. Até a próxima, doutora Luzia. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade, a comunicação, a imagem da AGT, o doutor Braulio Assis, que com o telefonema acabou por nos resolver o problema, o Joel, a equipa toda da comunicação, da OCPCA, e pronto, é agradecer, porque era mesmo muito importante abordarmos aqui este tema, porque já começávamos a receber telefonema. Mas vocês nunca disseram nada sobre isso? Isso surgiu quando? Quando é que vocês anunciaram isso? Pois é, nós também nunca anunciamos, também está sendo virado para nós. Por isso, tivemos aqui a doutora Luzia Januário, ela que é da Administração Geral Tributária e, por sinal, a senhora que domina tudo em sede deste mapa de remunerações no portal do contribuinte. É ela que também vai estar do outro lado a receber as nossas reclamações todas, ainda que for de madrugada, vamos mandar para ela também, e ela vai saber resolver a tempo e hora, que é o que nós queremos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAI está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAI. Uma academia de vida. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, era mesmo aqui o espaço dedicado à Administração Geral Tributária para falar do IRT. O Grupo A, Imposto sobre Rendimento de Trabalho, o Grupo A. Mas há muitas questões em sede do Grupo B, em sede do Grupo C. E o Grupo B e o Grupo C? Calmem, não é agora, vai ser mais tarde. A doutora Luzia vai voltar mais tarde para falar do Grupo B e do Grupo C. Por enquanto, esta alteração é ligada ao Imposto sobre Rendimento de Trabalho, Grupo A do IRT. É aquele grupo em que estão os efetivos, daquela tabela com os escalões todos. O B e o C ainda estão de fora, não é o momento. Prioridade Grupo A do IRT. Por isso, caro ouvinte, a edição 191 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, já sabe, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial,
técnica de Antônio dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.